Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Star Wars, A Guerra dos Caçadores de Recompensa Atrás das Linhas Inimigas. Eu trouxe essa série aqui no canal dos Caçadores de Recompensa em 5 partes, tanto que eu estou deixando ela tanto aqui nos cards quanto na descrição. Eu não acabei comprando o encadernado, né, do Guerra dos Caçadores de Recompensa da edição tradicional, porque eu já tenho ela naqueles formatos, então decidi pegar mesmo só os tains. E à medida que for saindo eu vou trazer aqui para vocês. Então, para você que achou que eu ia parar de falar de Guerra dos Caçadores de Recompensa, não. Vou trazer tudo que envolve aqui, né, todos os tains que envolvem a Guerra dos Caçadores de Recompensa. E aqui nós encontramos histórias sobre 4 personagens, que seriam eles o Jabba the Hutt, o IG-88, o Forlum e os Hux, e o Bolsh. E aqui nós começamos de cara com essa história aqui do Jabba, onde tem uma pessoa que está devendo para ele, e essa pessoa chama Devalopop, e ela, o Jabba acaba contratando ela para ela poder caçar o Boba Fett, porque, para quem não está situado na história, nesse quadrinho aqui, o Boba Fett ele tem a sua carga, o Han Solo, né, roubada. E acontece que é espalhado o boato pela galáxia em que o Boba Fett ele acabou vendendo para outra pessoa e não entregando o Boba Fett diretamente para os Hutts. E ao mesmo tempo nós vemos como que a Devalopop ela começou a fazer uma dívida até uma dívida com o Jabba. Então nós vemos a primeira missão dela e nós vemos os problemas que ela trouxe e até mesmo essa Devalopop que é uma pessoa, mas muito, muito cruel mesmo. Já na segunda história nós vemos o Forlum e os Hux, que é uma espécie de origem deles, que seria uma história de como que eles acabaram se conhecendo, como que eles trabalharam juntos e a relação forte da amizade deles. O que acontece é que logo no primeiro volume, né, no primeiro issues do Caçador de Recompensa, o Hux ele acabou sendo despedaçado e acabou que um antigo inimigo deles acabou encontrando a cabeça dos Hux e acabou fazendo com que ele se torne o assassino mais letal do mundo, fazendo com que ele até mesmo assassinasse o seu amigo do Forlum. É uma história bem bacaninha, bem de amizade e que eu sempre ressalto que o Forlum e o Zuko são a única dupla assim, de caçadores de recompensa que dão certo. Porque de resto são duplas assim que dão certo no início, mas depois eles acabam se tretando, acabam caçando um ao outro. A terceira história é falada sobre o Bolsh. O Bolsh que ele tem o clã dele e que nós vemos uma missão em que ele foi contratado para acabar com a Lady Domina. Lady Domina que a gente falou dela recentemente naquele encadernado da Afra, né, Missão Motor, e a gente acaba vendo um pouquinho dos costumes dele, né? O Bolsh, para quem não se lembra, é aquele disfarce em que a Leia acaba usando no episódio 6 para entrar no Palácio de Jabba. Eu diria que dessas histórias, assim, essa história do Bolsh, para mim, sinceramente, foi a mais fraquinha, mas ainda assim não deixa de ser bacana, não deixa de ser legal. E a gente vê um pouco mais sobre a Aurora Escarlate. E o bacana que de todas essas histórias que estão aqui é porque ela sempre tem aonde que vai continuar a história. E a do Bolsh é o único encadernado em que ele vai levar para a série da Doutora Afra, porque o resto leva tudo para os Caçadores de Recompensa. E a última história, que sinceramente eu achei a melhor que tem aqui nesse encadernado, é a sobre o IG-88. O IG-88 que ele está despedaçado também, porque ele teve uma luta contra o Vader. Então, pô, né, é brincadeira um droid querer enfrentar o Vader pau a pau. Só que acontece em que uma pessoa acaba achando ele, acaba reconstruindo e até mesmo reprogramando ele. Só que o IG-88 ele é um droid que ele foi montado justamente para ele caçar recompensas. Só que a gente vê que o IG-88 ele tem o próprio pensamento dele. Apesar da programação padrão dele ser um caçador de recompensa, ele tem o próprio pensamento, ele tem o próprio
estilo de pensar, e isso é uma coisa que vai sendo explorada dentro desse issue, né? Dentro desse encadernado. Vocês me perguntam se essa história, se esses tains, eles são aqueles tains que dá para você passar despercebido, ou se eles são necessários para você entender a história como um todo. Sinceramente, eu acho que eles são tains para você entender a série como um todo, porque dentro da série aparecem alguns personagens, aparecem algumas situações em que você acaba, tipo assim, você vê que aquele personagem, que aquela situação aconteceu lá dentro e você fala, ah, ok, beleza. Só que dentro desse encadernado, não só desse encadernado, mas como dos outros tains, você entende cada vez mais a importância da história, e aí você tem uma história como um todo. Né? É como eu imaginava, né? Não cheguei a ler os outros tains, mas até então, vendo por esse tain aqui, não é aquele tain desnecessário, aquele tain que você pega e simplesmente pode jogar fora. É um tain que ele complementa bastante a história. Beleza, pessoal? O que vocês estão achando da Guerra dos Caçadores de Recompensa? Chegaram a ler? Não chegaram a ler? Comentem aí embaixo, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!